a Rádio Sintel, a melhor programação da sua rádio web. Olá pessoal, estamos iniciando o nosso programa aqui na Rádio Sintel. Um abraço para você, amigo internauta, você que nos acompanha aqui na capital federal, você que está fora de Brasília. Um grande abraço, muitíssimo obrigado pela audiência, muitíssimo obrigado pela sintonia. Um abraço a você que é trabalhador em telecomunicações, você que está sempre sintonizado aqui na nossa programação. O nosso muito obrigado. Nós estamos iniciando a edição de número 97 do nosso programa e nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, especialmente voltado aos trabalhadores de call center e teleatendimento, que é em relação aos acordos coletivos de trabalho. Por isso está aqui comigo o diretor do Sintel DF, Leandro Fonseca, já cumprimentando o Leandro, que chegou aqui rapidão e vamos começar o programa, né, Leandro? Tudo bem? Bom dia, Edivaldo. Bom dia, amigos internautas. Satisfação mais uma vez estar aqui na Rádio Sintel. Parabéns aos idealizadores, à direção do Sintel, e ao apresentador pelo brilhantismo, pelo entusiasmo que tem conduzido esse trabalho. Poxa, muito obrigado pelas suas palavras, Leandro. Eu estou recebendo aqui, Leandro, uma turma da Telemon, os trabalhadores representantes da Telemon, estão consolidando a pauta de reivindicações da categoria, né, gente? Vem pra cá, deixa eu mostrar você aqui rapidinho, antes de entrar aqui na discussão com o Leandro sobre os acordos dos call centers. Vem pra cá, Josué, quem mais está aqui? O Cristiano, vem pra cá, Cristiano. E aí, galera, o que vocês estão fazendo aqui essa hora? Nós estamos finalizando a pauta, 2019/2020, que foram sugestionadas pelos trabalhadores da Telemon, com várias reuniões setoriais. Em todas as áreas da Telemon nós passamos e fizemos as reuniões em cada setor, e os trabalhadores sugeriram o que vai segunda-feira, na próxima segunda-feira, a Assembleia, Perfeito. E vocês estão na sala de reunião aqui do Sintel? Estamos na sala de reuniões. Separando todo o material? Separamos os materiais, já fizemos lá elencamos lá todas as sugestões dos trabalhadores e vamos partir para a guerra agora, Perfeito, negociar a pauta. Ô Josué, tudo bem? Bom dia, Edivaldo, é um prazer estar aqui na Rádio Sintel e dizer para os trabalhadores, aproveitar a audiência do programa e convidar os nossos companheiros para segunda-feira. Nós estamos juntos para mais uma batalha, mais uma database, e creio que vamos sair vitorioso nessa luta. Perfeito. Cristiano tem uma escolinha de futebol lá em Valparaíso, apesar que eu não estou sabendo, né, Cristiano? Isso, Edvaldo. Bom dia a todos aí. Esse cara parece um locutor de rádio, né? Parabenizar vocês aí pelo trabalho, aos colegas que estão sempre com a gente aí na luta e representando o pessoal do entorno, que se queixa muito, está muito abandonado. A gente está aí, galera. Beleza. Tamo juntos. Obrigado, gente. Bom trabalho lá. Valeu. Um abraço a todos aí. Um abraço. Até mais. Um abraço, gente. Valeu. Leandro, vamos falar aí sobre as negociações do acordo coletivo, As pautas já foram montadas, os trabalhadores aprovaram as pautas de reivindicações. São várias empresas, nesse processo. Tem a Activity, tem a DRB Serviço, que presta serviço para o Banco de Brasília, a Activity para a Caixa Econômica Federal, tem várias outras. Vai falando aí para a gente ir organizando aqui as perguntas e batendo esse papo sobre os acordos coletivos. Isso, nós finalizamos a nossa convenção coletiva de trabalho, que acho que é importante também nós falarmos um pouco sobre ela, e nós iniciamos agora o processo de negociação, que ele inicia com a colheita das sugestões dos trabalhadores. Após nós fazemos uma assembleia nas empresas, exatamente para aprovar a pauta de reivindicações que servirá como base, como parâmetro para as negociações. Então, as database das empresas, grande parte dessas empresas em call center tem como database 1º de maio. Nós temos outras empresas com database 1º de agosto, mas a grande parte, a maior parte das empresas de call center tem como database 1º de maio. Então nós já startamos esse processo, nós já fizemos a assembleia de aprovação
dessa pauta em todas essas empresas, com database 1º de maio, até eu diria que assim como na convenção nós antecipamos, né, esse processo devido, né, ao golpe que foi dado nos trabalhadores quando da reforma trabalhista, né, exatamente porque muitos diziam o seguinte: a reforma não vai afetar os trabalhadores, né, e de fato tem afetado, e afeta, já inicia afetando quando, né, do acordo coletivo. Por quê? Assim como nós fizemos na convenção, no qual nós já explicamos aqui em outra ocasião, né, a convenção é negociada com o sindicato patronal, nós antecipamos o processo de negociação exatamente para que houvesse tempo hábil, né, de que quando chegasse 1º de janeiro, que é a data base da convenção, a convenção já tivesse, né, nós já tivéssemos chegado a um bom termo, né? Perfeito. De forma que ano passado, por exemplo, nós tivemos algumas empresas que passado o dia 31 de dezembro, né, as empresas começaram não vou fornecer o vale transporte, o vale alimentação. Teve empresa que cortou, né, o plano de saúde desse trabalhador, né, exatamente alegando a questão da ultratividade, né? Eu tenho falado dessa questão da ultratividade nas nossas assembleias, né? Já falamos também dela aqui na rádio, né? E quem tiver dúvida, dá um Google aí, né, que você vai ver como afeta a vida dos trabalhadores. Então, devido a essa questão da ultratividade, nós nos antecipamos nessa montagem de pauta, exatamente para que nós tenhamos aí uma janela, um tempo maior para esse processo de negociação. Perfeito. Leandro, vamos falar a diferença que é entre a convenção coletiva de trabalho e os acordos coletivos de trabalho que estão sendo negociados ainda, né? Está em processo de negociação com as empresas. Nós vamos falar da convenção, dessa diferença até para o nosso internauta ficar sabendo, porque a convenção já está em vigor desde 1º de janeiro. Né? Isso, a data base da convenção é 1º de janeiro, e a diferença básica, né? A convenção é negociada sindicato patronal e sindicato dos trabalhadores. Então, o SEAC representa uma boa parte dessas empresas, né? E essa negociação se dá sindicato dos patrões, sindicato dos trabalhadores. Já o acordo coletivo, ele é celebrado entre sindicato dos trabalhadores e empresa, né? Então é uma negociação direta. Então essa negociação direta é um acordo coletivo, né? Essa é a diferença básica do acordo coletivo para a convenção coletiva. Perfeito. Leandro, é difícil negociar um acordo coletivo? Porque às vezes o trabalhador pensa, mas não, é rápido, resolve isso de uma maneira. Primeira reunião de negociação já tem proposta. Como é que é esse processo? E depois eu queria que você falasse para a gente a importância dos trabalhadores estarem mobilizados, né? Ajudando o sindicato durante as negociações do acordo. Na verdade, toda negociação é difícil exatamente porque são interesses opostos, né? Então, sempre que você tem interesses opostos, né, o acordo, né? Quando a gente fala de acordo, o acordo é o acordo, né? São duas partes que chegam a um acordo. Isso é o acordo coletivo, né? Então, não é fácil. É difícil exatamente porque são interesses, né, diversos, e a gente vivencia uma situação de retirada de direitos dos trabalhadores. Nós tivemos uma grande alteração na reforma trabalhista, né, onde alterou-se mais de 100 artigos da CLT. Nós temos agora, né, novamente, a ideia é de fato golpear mais uma vez os trabalhadores, e aí aonde eu toco aonde você falou, né, na importância dessa mobilização. Nós vemos, né, o próprio governo federal, o próprio presidente tem dito que, olha,
quanto mais próximo da informalidade, melhor. Então esse é o plano, né? Esse é o plano de governo e esse tem sido o plano das empresas, né, nos últimos anos. Nós temos feito uma resistência, né, com muito vigor e temos de fato conseguido êxito, até mesmo porque assim, é o que eu sempre falo também nas assembleias, o objetivo é assim, é primeiro resistir à retirada de direitos e depois avançar um pouco. E se nós, e esse avançar um pouco, né, quando a gente faz uma análise, né, dos últimos anos, né, você vai ver que esse pequeno avanço que nós temos conseguido ano após ano, quando a gente analisa e faz uma retrospectiva dos acordos passados para o que nós temos hoje, você vai ver que assim, nós avançamos muito. Né? Então nem sempre a gente consegue tudo que a gente quer, mas o importante é a gente consegue, né, manter os benefícios e aí a gente vai aos poucos conquistando outros benefícios, né, e avançando do ponto de vista financeiro, salarial e de benefícios. Perfeito. Eu estou conversando aqui no programa com o diretor do Sintel DF, Leandro Fonseca, e nós estamos falando a respeito das negociações dos acordos coletivos das empresas de call centers e teleatendimento aqui no Distrito Federal. É importante esse bate-papo aqui com o Leandro, gente, porque muitos internautas, amigos, sindicatos e organizações estão nos acompanhando para entender como é que esse processo de negociação é feito, que não é uma coisa fácil, é difícil, mas o Sintel DF, felizmente, tem conseguido manter os direitos, que o Leandro acabou de colocar aqui, direitos conquistados em anos anteriores, e avançar na medida do possível em outros benefícios para os trabalhadores. Leandro, deixa eu mandar aqui um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente, eles reclamam, viu? Sidivaldo, manda um alô para a gente aí. Alô, Fernando Diniz, diretor do Sintel DF, está dando parabéns, Leandro, pela explanação. Um abraço, Fernando. Clara e objetiva. Um abraço, Fernando Diniz, por estar acompanhando o nosso programa. Muito obrigado. Deixa eu aproveitar também e mandar um alô aqui. Um alô para o Francisco Gonçalves, ele é secretário de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular, é professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Maranhão, lá no Maranhão. Ele diz que de vez em quando acompanha, quando tem tempo, né? Ele é secretário de Estado lá no Maranhão. Muito obrigado aí pela audiência, Francisco Gonçalves. Mandar um abraço também para o professor Antônio José, lá em Santa Quitéria, no Ceará, que acompanha o programa. O músico e professor Rei Jordão, ele é lá de São Paulo, acompanhando a gente. Um abraço, hein, Rei Jordão? Sucesso aí para você. Ele canta lá nos restaurantes de São Paulo, nos botecos. Não sei nem se ele canta em velório, mas ele canta lá em todos os lugares. Um abraço, Rei Jordão. Muito obrigado aí pela audiência. O músico Humberto Fernandes, ele vai fazer uma apresentação dia 12 lá em Taguatinga, no Caquecas Bar, lá na QND 14, né, na Comercial Norte de Taguatinga, e vamos tentar trazê-lo aqui. Aliás, o Humberto Fernandes foi uma indicação do desembargador Grijalbo, que esteve aqui na Rádio Sintel, e disse: Edivaldo, traga esse cidadão aqui, esse músico, grande músico, e nós estamos tentando agendar aqui a vinda dele no programa. Um abraço a vocês todos. Um abraço aos trabalhadores de call center, de teleatendimento, um abraço a todos que nos acompanham. Muitíssimo obrigado. Entre na nossa página, faça os comentários, né? Você pode deixar a sugestão de pauta para o nosso programa. É muito importante, é muito bem-vinda a sua participação. Muitíssimo obrigado. Leandro, ontem, aliás, essa semana, eu estou até com um boletim aqui que foi produzido pelo Sintel DF, que diz respeito ao problema que houve lá na empresa Vanerver, né, em relação ao atraso de alguns benefícios, né, o Vale Transporte, o Vale Alimentação. Os trabalhadores procuraram o Sintel DF, ligaram aqui no início da semana e felizmente tem uma notícia boa, né? Quer dizer, aquilo que era um problema já foi solucionado. Eu queria que você colocasse para a gente aqui como é que aconteceu esse processo de negociação, que a discussão foi rápida e a solução já foi encontrada, né? Exato. Esses trabalhadores, eles prestam serviço para a Secretaria de Fazenda, Planejamento e Orçamento do Distrito Federal,
e eles atendem o 156. Né? O 156 é a ouvidoria do GDF, né? E eu digo que esse trabalho do 156, né, é o Disque Tudo. Né? Ah, tem um buraco na minha rua, é 156. Ah, o poste aqui, a iluminação, 156. Ah, porque, né, a iluminação é 156. Ah, a poda da árvore, 156. Então, esses trabalhadores, eles prestam esse serviço, né, que é um serviço muito requisitado, essencial, muito essencial, né, e eles tiveram o dissabor, né, de iniciar o mês sem, né, aquilo que tem sido, falando dos acordos das convenções, a nossa bandeira, né, que é exatamente a questão do Vale Alimentação. Nós conseguimos, com relação ao Vale Transporte, nós conseguimos avançar, né, na convenção coletiva, que diz o seguinte: olha, caso a empresa não forneça o Vale Transporte, o trabalhador, ele caso, né, não compareça ao trabalho, ele não vai ter aquele dia considerado como falta. Né, exatamente porque isso tem sido, de fato, né, uma negociação, né, com o sindicato patronal. Né, então, nós conseguimos evoluir a esse ponto. Então, em relação ao Vale Transporte, né, nós tivemos a falta do Vale Transporte por apenas um dia. Né, a empresa se movimentou no sentido de regularizar a situação do Vale Transporte e ficou, né, pendente o Vale Alimentação. Então, nós contactamos o próprio gestor, né, do contrato, que também, em contato com o subsecretário, conseguiu aí, esse contrato ele vem, né, já de alguns anos, né, sempre com um atraso às empresas, né, que a empresa ela é uma prestadora de serviço. Então, ela recebe do governo, né, a fatura relativa àquela prestação. Então, a empresa alegou nesse momento que tinha pelo menos 3 faturas em atraso, e esse seria o motivo do não depósito do Vale Alimentação e do Vale Transporte. Então, nós fizemos contato diretamente com o gestor do contrato da CEPLAG, que, em contato com o subsecretário de gestão do Estado, o governo fez o pagamento de 2 faturas, né, acho que de 3 eles pagaram 2, o que foi possível, né, a gente conseguir, em um tempo, né, bem razoável, esses trabalhadores, na segunda e na terça-feira, né, nos acionaram de uma sobremaneira aqui no Sintel. O telefone não parava de tocar. Esses trabalhadores queriam paralisar as atividades, né, muitos inclusive queriam vir até o sindicato, e a gente, nós inclusive esperávamos que isso pudesse acontecer, mas nós sabemos também na nossa responsabilidade, né, de não paralisar o serviço sem antes tentarmos os meios administrativos, né, exatamente para poder solucionar esse problema. Então, nós contactamos o subsecretário, e a secretaria fez o pagamento à empresa, que tão logo recebeu, fez os depósitos dos créditos do Vale Alimentação. Então, mas assim, inclusive esses trabalhadores já podem acessar o nosso site. Nós já disponibilizamos o novo boletim. Nós fizemos 2 boletins. Esse foi o último que fizemos na tarde de ontem. Esse é o melhor, Tito. Esse é o melhor, né? Agora sim, a dispensa está cheia. Dispensa está cheia. E assim, esse assunto, né, do alimentação, Edivaldo, eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Porque esse item e esse benefício tem sido uma de nossas bandeiras. Né? Nós aqui, dos nossos acordos e convenções, nós, de uma certa forma, traçamos um tripé, né, de base, de sustentabilidade desses acordos, né, de forma que olhar o trabalhador não apenas como a relação trabalho, né,
patrão e empregado, né? Perfeito. Porque esse benefício, se nós olharmos a essência desse benefício, você vai ver que, primeiro, a legislação, ela não obriga a empresa a fornecer o vale alimentação, né? E aí, quando a gente pega a questão da lei do PAT, você vai ver que a lei do PAT, ela na verdade é assim, é uma orientação, né, para que as empresas forneçam, né, alimente bem o trabalhador. E aí, quando você pega a lei do PAT, você vai ver que existe apenas duas formas de atender, né, a orientação do PAT. Né? Orientação porque não é uma obrigação, é uma... Né, caso a empresa opte, né, é facultado às empresas. Então você tem duas formas. Primeiro, a empresa ela pode fazer um refeitório próprio na empresa, e nós temos exemplos de várias empresas que optam por essa opção, de fazer na própria empresa um refeitório, né, para alimentar o seu trabalhador, né? Exatamente o que a lei ela traz? Ela diz o seguinte: olha, um trabalhador bem alimentado, ele melhora, né, ele melhora a produtividade, melhora o rendimento e melhora a autoestima, o lucro das empresas, claro, também, né? Um trabalhador bem alimentado, quem ganha é a empresa, né? Quem ganha, todos ganham, né? E a segunda opção que a lei traz é que as empresas podem fazer um convênio com um restaurante próximo. A empresa nós não temos espaço, nós não temos condições de fazer um refeitório. Mas nós temos a opção, como empresa, de fazer um convênio com o refeitório próximo. Então, veja que a essência, ela é capital, trabalho, ela é patrão e empregado. Mas assim, e aí nós temos, e aí quando eu falo nós aqui, eu falo de um sindicalismo como um todo, né, avançarmos no sentido de que essa alimentação, ela não é apenas, né, não é apenas para o trabalhador, e sim para a sua família. Essa né? E aí nós temos argumentado, né, de que esse trabalhador ele pode se alimentar melhor levando a sua marmita. E essa questão da marmita tem voltado, né? Que assim, as coisas, né? E tem voltado bastante, né? Muitos trabalhadores têm optado exatamente por se alimentar melhor trazendo o seu próprio alimento. Ele pega o benefício de alimentação, a alimentação, e compra a comida e leva para casa e faz. Porque isso que inclusive você frisou bem, destacou bem, que é a questão de assim, por que não pode atrasar o vale alimentação do trabalhador? Por que não pode atrasar o vale transporte? Cara, ele não precisa só do vale alimentação para almoçar lá perto da empresa, porque já faz parte do orçamento do trabalhador, né? Já alimenta ele e a família dele. Exatamente. E aí nós avançamos a esse ponto, né, de que não é apenas o vale refeição, não, existe o vale alimentação. E aí esse vale alimentação, o trabalhador ele utiliza para alimentar a família e faz parte, de fato, né? Nós podemos dizer que faz parte do salário desse empregado. Do orçamento familiar. Faz parte do orçamento familiar. E assim, essa bandeira nós temos levantado, principalmente porque esse avanço que nós tivemos, né, de uma forma geral, das empresas em todos os setores fornecerem vale alimentação, esse avanço ele tem sido novamente discutido. Né? Uma coisa que assim, que para nós isso já era passado, isso tem voltado às mesas de negociações, né? De forma que, olha, e aí nós temos empresas querendo, né, dizer o seguinte: olha, findou-se o acordo, eu não sou mais obrigado, a legislação não me obriga a fornecer vale alimentação, né? Então nós temos exemplos de empresas que oferecendo cesta básica. Né? Os vigilantes, por exemplo, sentiram muito isso ano passado. Né? Quando o sindicato patronal ele vira e fala assim: olha, eu não vou mais fornecer esse vale alimentação para você fazer a compra. Mas a marmita é tão importante? Não, então é o seguinte: a empresa fornece uma cesta básica.
né? Então, infelizmente, né, esse assunto tem voltado, né, e nós temos sofrido com isso, né? Porque é ruim quando a gente monta uma pauta, né, no sentido de avançar a partir daqui, E tem que né? E a empresa vem e fala assim, não, peraí, eu não estou nem querendo fornecer mais. Você está falando de reajuste, mas eu estou querendo tirar o benefício. Nós tivemos agora, recentemente, no Rio de Janeiro, né, o Sindicato Patronal no Rio de Janeiro oferecendo o que a gente chama de kit coxinha, né, que seria o suco e um salgado, né? Que é o Exatamente. Então a proposta do patronal no Rio de Janeiro foi o seguinte: olha, eu forneço para esses trabalhadores aqui, e lá é muito baixo, assim como todo o Brasil. Nós, em Brasília, nós temos o maior ticket de alimentação do Brasil. Exatamente isso que eu queria te perguntar, cara. Esse diferencial, não é? Essa luta, foi fácil, né, para chegar a esse ponto? Para chegar a esse valor do ticket mais alto do Brasil? Não foi fácil, até mesmo porque assim, a nossa visão é exatamente que muitas vezes nós não conseguimos avançar do ponto de vista salarial, apesar do salário do call center também em Brasília ser o maior do Brasil. Então hoje esse piso da convenção foi para 1.269, né? Então já é o maior piso do Brasil, disparado inclusive, a grande parte do país ainda está lá brigando com o salário mínimo. Né? Isso, mas nós temos uma limitação. E como nós dissemos aqui, essa alimentação faz parte do orçamento desse trabalhador. Então, quando a gente esbarra exatamente em uma questão de salarial, né, de uma dificuldade financeira, quando a gente pega inflação, porque o reajuste salarial, ele não é um número cabalístico, ele avalia exatamente o que? A inflação, inflação do período, que é o INPC, aferido pelo IBGE, né, e aí a gente tenta algum ganho real, né, mas a gente tem um limite. E quando a gente chega a esse limite, a gente tenta de outras formas, né, fazer com que aquele salário, aquele rendimento, ele seja, né, aumentado, né? Então, aí é onde exatamente a gente chega no Vale Alimentação. Né? O Vale Alimentação, para as empresas, é muito mais fácil a empresa aumentar o Vale Alimentação do que o salário, porque o salário ele tem reflexo, né, em outras situações, né? E o benefício do alimentação não. Então, hoje, o ticket de alimentação da convenção coletiva e frisa-se, esse ticket ele tem reflexo, né, nas demais acordos. Os acordos coletivos. Exatamente, que nós estamos iniciando agora essas campanhas, e isso vai nos ajudar, né, a ter como parâmetro a convenção. A convenção foi para R$ 33, hoje o ticket de alimentação do trabalhador de call center que trabalha 6 horas, e segundo, né, os patrões, por esse trabalhador trabalhar 6 horas, ele não teria necessidade de ter alimentação. O que, né, nós refutamos e sabemos que essa alimentação não é apenas para o trabalhador, e sim, né, para o grupo familiar. Exatamente. Então, assim, Theo trabalhando em benefício do trabalhador de call center, mas também da família do trabalhador de call center. Isso, eu iniciei aqui falando do tripé, né? E nós temos, né, pensado nisso. Né? Nós temos pensado de que o trabalhador nós não podemos nos limitar a essa relação capital-trabalho. Né? Nós temos pensado o trabalhador como membro de uma sociedade em transformação e membro de uma família, de um grupo familiar. Então, assim como o ticket de alimentação que beneficia todo o grupo familiar, nós temos pensado alternativas, né? Nós estamos com um programa, já fizemos aqui também né, falando disso, um programa falando disso, da questão do odontológico, que é a saúde bucal. Esse trabalhador já tem, né, a possibilidade de colocar todo o grupo, e nós temos pensado, não temos parado por aí não, viu, Edivaldo? Que legal. Assim que nós tivermos, né, novidades, nós vamos trazer, mas nós temos pensado
para além disso, né? E também incluindo todo o grupo familiar e pensar do trabalhador exatamente como membro de uma sociedade, não apenas na relação capital-trabalho, trabalhador e patrão. Beleza, Leandro. Estou batendo um papo aqui no programa com o diretor do Sintel DF, Leandro Fonseca, que está conversando comigo a respeito das campanhas salariais dos acordos coletivos de trabalho 2019. Aliás, deixa eu aproveitar aqui também nosso programa. Tem gente aí em casa acompanhando, está dizendo, mas o que é isso aqui em cima da mesa lá, aqueles caras lá que eu não estou sabendo o que é. Isso aqui é uma obra de arte da artesã, não é? Rosa Machado. Ela é esposa foi ex-presidente do Sintel DF, hoje é aposentado e ajuda na coordenação da comissão de aposentados, o Walter Machado. A dona Rosa tem um ateliê no Guará e aqui eu não sei, o Walter me mandou isso aqui, rapaz, é para vender, viu, Michel? André? Mas eu estou desconfiado que, viu, dona Rosa, a senhora está acompanhando o programa, se estiver acompanhando, já vou aproveitar para fazer um merchan, né? Fazer um comercial para ela e pedir a ela que, por gentileza, não é, pudesse nos doar essa peça maravilhosa para que ela faça parte do cenário aqui da rádio. Já que está aqui, já que mandou, né? Aproveita. Já que está aqui, ô dona Rosa, faça a gentileza aqui, a gente vai ter essa peça tão bonita. Quem quiser conhecer o ateliê da dona Rosa, tem na nossa página no Facebook. Ela já esteve aqui na Rádio Sintel, apresentando várias peças que ela produz. Tem um ateliê, parece que em Pirinópolis, não é? Tem um stand de vendas em Pirinópolis. E o ateliê dela fica no Guará. Tá aqui, ó, que peça maravilhosa. Rapaz, eu lembrei que isso aqui dá pra botar um salgadinho, né? Legal, acho que o objetivo é esse. Um petiscozinho. Exato, eu acho que a gente vai fazer um programa, trazer um petisco aqui pra galera que está sendo entrevistada. Podia ter inaugurado hoje, né? Pois é, rapaz, vamos inaugurar esse prato aqui com petisco. Leandro, mais alguma coisa que é interessante você passar para o nosso trabalhador, os trabalhadores de call center, porque não é só reclamar, tem que participar da luta, né? Exatamente. É importante dizer para os trabalhadores que a convenção coletiva já está no nosso site, né? E dizer que a convenção ela servirá de parâmetro para os novos acordos coletivos. Perfeito. Né? Sempre nós não podemos perder a convenção coletiva de vista. É exatamente por isso que nós estamos falando dela aqui. Nós poderíamos simplesmente estar falando dos acordos. Mas a convenção coletiva ela é fundamental. E é importante que o trabalhador, mesmo que na sua empresa tenha, né, um acordo coletivo, é importante que ele conheça a convenção coletiva, né? E é exatamente conhecendo a convenção coletiva é que nós vamos conseguir, de uma certa forma, né, a mobilização necessária para, né, avançar e chegar, né, aos valores aí da convenção coletiva. Tem trabalhador que fala assim, mas a convenção já prevê um ticket de 33. Então a minha empresa é obrigada a fornecer também R$33. Eu diria que não é bem assim. Né? Tudo parte de uma negociação. É lógico que quando nós temos o sindicato patronal, né, nenhuma negociação da convenção coletiva avançando, eu falei aqui da questão de que, olha, caso a empresa não forneça o vale transporte, esse trabalhador está desobrigado de comparecer ao trabalho. Eu não falei disso? Exatamente. Esse é um item que foi avançado na convenção. Então, nada mais justo do que esse trabalhador também reivindicar que no seu acordo coletivo conste esse item, assim como outros, né? Então, assim, e para a gente também, né, é uma forma de dizer para as empresas, dizer, olha, o sindicato das empresas, né, já consensou esse item, né? Então, a convenção serve de parâmetro. Nós iniciamos agora, como disse, né, pautas de reivindicações nas empresas, e assim, o que a gente precisa é de uma categoria cada vez mais homogênea, mais forte, e é exatamente assim que nós vamos conseguir, primeiramente, não retroceder, segundo, avançar, né,
nos itens hoje conquistados. Perfeito. Leandro, você trabalha pra caramba, né? Tem várias empresas. Seria legal você passar para os nossos internautas, porque às vezes procura o Leandro está numa empresa tal, está num call center tal. Não é fácil, né? São várias empresas que você acompanha no dia a dia e são problemas, quase todos os dias tem problemas, tem reivindicações, tem demandas da categoria para dar andamento. Aliás, você acompanha também o pessoal que trabalha no centro do 192, né, que é o SAMU. Aliás, é funcionário também do SAMU, né? Quantas empresas você toma conta? Dá conta de tudo isso, cara? São muitas empresas, né? Aqui no sindicato a gente tenta, de uma certa forma, distribuir né, essas empresas, mas só a convenção coletiva, nós estamos falando de mais de 80 empresas. Caramba. Apenas a convenção coletiva, né? E mais os acordos coletivos. E cada empresa, né, você imagina, né? Se nós fôssemos pegar uma única empresa, um único setor, você já tem muitos problemas, né? Exatamente. Agora você imagina um universo de empresas, cada um com sua. Você falou do SAMU, nós estamos com uma batalha no SAMU, enfim, cada empresa, na Vanerve, estamos com uma batalha na Vanerve para que os trabalhadores tenham assegurado os seus benefícios em dias, enfim, cada empresa nós temos problemas diversos. Né? E a gente tenta, de uma certa forma, administrar tudo isso. Né? Eu gostaria de pedir ao trabalhador, né, esse entendimento de que, caso ele entre em contato, eu gostaria de falar com o Leandro, o Leandro não se encontra, deixa o seu recado aqui com a nossa secretária Rosana, né, que assim que possível entre em contato e a gente vai tentar atender. E quando a assembleia acontece na empresa, é uma oportunidade do trabalhador conversar direto com o diretor do Sintel, tirar as dúvidas, né, pegar todos os esclarecimentos que são necessários, né, que ele acha importante. Né? Exato. Nós aqui do Sintel DF, também já falei disso aqui na rádio, né, diferente de outros sindicatos, nós temos por hábito, né, nos acordos coletivos, fazermos a assembleia em frente à empresa, exatamente para que dê a oportunidade desse trabalhador participar ativamente. Quando a gente deixa a urna e pede que o trabalhador ele faça a sua reivindicação pelo site, também é com esse sentido. Né? O trabalhador ele tem que se sentir participante da sua campanha salarial. Né? Essa campanha salarial, esse avanço, né? Nas cláusulas, tanto sociais como econômicas, elas se darão exatamente com a participação ativa. Não é apenas esperar o que o sindicato vai trazer de novidade, o que o sindicato vai conseguir avançar. Não, é o trabalhador se conscientizar que aquela campanha e que os sindicatos são os trabalhadores. Né? Então, todos precisam, de alguma forma, participar, seja fazendo a sugestão, seja participando ativamente da Assembleia. Né? Às vezes eu falo, às vezes não é possível, a gente entende, né? Mas nós procuramos, inclusive, com os próprios trabalhadores, saber qual que é o melhor horário. Né? Qual é o melhor horário de uma Assembleia? Porque o call center, principalmente, você tem horários, né? Esses trabalhadores trabalham 6 horas, você tem horários diferenciados. Você tem trabalhador entrando, né? Toda hora. Você tem empresa, por exemplo, que tem trabalhador entrando 7, 8, 9, 10, 11, né? E assim por diante. Então, às vezes, o horário da Assembleia, esse trabalhador não está presente, ele já foi embora. Mas a gente, né, mais uma vez, frisa da importância do trabalhador estar presente, fazer uma força. Nós sempre lançamos, né, o edital de convocação com antecedência, exatamente para o trabalhador também se programar, né, e participar efetivamente da Assembleia, e nós estaremos, né, sempre dispostos a atender os trabalhadores e tirar as dúvidas, né, que eventualmente eles tenham. Perfeito. E aliás, quem quiser conhecer ou rever a pauta de reivindicações, no site do Sintel tem lá as empresas, né? Tivit, tem BRPO, tem quem mais? Tem a Qual, enfim, tem várias. Tem várias. Você tem a C Serviços, que está agora, a BS, né? Que inclusive é o diretor Ivomar que toma conta. Todas essas empresas, elas têm como data base 1º de maio. Agora, como eu disse aqui, nós temos outras empresas. Por exemplo, tem os trabalhadores da TEL, né? Da Telos, né? Da Telos.
acho que da tese, se eu não me engano, é 1º de agosto. Então você tem outros trabalhadores que com databases distintas, mas que também é importante acompanhar esses acordos, porque vai ter reflexo. Perfeito. Vai ter reflexo lá na sua campanha. Legal, olha, e no próximo programa, na próxima sexta-feira, nós vamos conversar com o diretor do Sintel-DF, Aldair Brant, e os outros diretores que cuidam das negociações com as empresas prestadoras de serviços, como a Telemon, a Word, várias outras empresas de trabalhadores que também estão em database e que estão negociando. Depois nós vamos conversar sobre o pessoal das operadoras, né, da Oi, da Vivo, que também tem database mais para frente. Leandro, eu quero agradecer a você pela participação, muitíssimo obrigado por ter vindo participar do nosso programa, estamos sempre à disposição e é uma forma, não é, direta de conversar com o trabalhador também, a Rádio Sintel, né? É isso, esse canal tem alcançado uma audiência cada vez maior. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer, dizer que é uma satisfação, uma honra sempre poder estar presente e falar dos nossos acordos e das nossas atividades, né? Agradecer mais uma vez a diretoria do Sintel, quem idealizou o programa, todos estão de parabéns, e parabenizar mais uma vez, né, o nosso jornalista Edivaldo, né, que com brilhantismo e com muito entusiasmo tem tocado, né, a nossa rádio. Legal, muito obrigado. E agradecer os nossos ouvintes, nossos amigos internautas, os trabalhadores, né, mais uma vez eu peço que estejam com a gente, estejam unidos, porque unidos somos mais fortes, né? E é assim que nós vamos conseguir avançar nos nossos acordos coletivos. Legal. Obrigado aí aos internautas que participaram, né, deixaram aí as suas mensagens, muito obrigado a vocês todos. O Fernando Diniz acompanhando do início ao fim do programa, está dizendo aqui, foi show, parabéns Edivaldo, parabéns Leandro, está aqui. Obrigado. Abraço, Fernando. Mandar um abraço também para todos os diretores do Sintel-DF, Clemildo Saraiva, Ivomar Barbalho, não dá para dizer todos, porque eu vou acabar esquecendo alguém, né? Mas toda a diretoria do Sintel-DF, Brígido Ramos, enfim, todos os funcionários do Sintel que acompanham o programa, quando não acompanham ao vivo, está cheio de tarefa para fazer, a galera tira um tempinho durante a semana para dar uma visitada e dar uma olhada no programa. Muito obrigado a vocês todos. Chegamos ao final da edição de número 97 do nosso programa, trabalhos técnicos de André Muniz, que está aqui cobrindo as férias do Michel Glauber. Obrigado, André. Muito obrigado pelo trabalho. A produção desse amigo de vocês é Edivaldo Ferreira, direção geral da rádio do presidente do Sintel-DF, Brígido Ramos. Gente, um abraço a todos, muito obrigado pela sintonia. Compartilhem o programa, assistam, vejam o programa, as informações são importantíssimas, foram passadas aqui. E a gente agradece a você mais uma vez. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Até a próxima. A Rádio Sintel fica por aqui. Aguardamos você na nossa próxima programação.